Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Começando aqui um novo dia, voltando aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Números capítulo 21. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos neste novo dia e que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar esta graça e essa paz por onde nós passarmos no dia de hoje. Vamos então para a nossa leitura. Você já está com sua Bíblia na mão? Abra em Números capítulo 21 e acompanhe a leitura. Diz-nos assim a palavra de Deus. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. A peregrinação pelo deserto não foi brincadeira. Ataque de reis que viviam nas redondezas. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. Vitória na guerra. E detalhe interessante, eles fizeram um voto ao Senhor, eles colocaram a sua confiança no Senhor, eles pediram a intervenção de Deus a seu favor e Deus os ouviu e Deus lhes concedeu a vitória. Isso é muito importante enfatizar. Versículo 4. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho. Lembrem que o Monte Or foi onde Arão morreu. Para contornarem a terra de Edom. Lembram que o Edom não deixou o povo de Israel atravessar a sua terra para ir conquistar a terra prometida? Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Olha a gravidade do pecado. Eles estão chamando o maná de comida miserável. Meu Deus! Jesus vai dar a entender lá no Evangelho de João capítulo 6, que o maná representava o próprio Jesus, que é o verdadeiro pão do céu que Deus dá. E o povo, na sua mania, na sua doença espiritual de murmuração, chega ao ponto de chamar o milagre de Deus, a dádiva de Deus, a provisão do Senhor, chamar de miserável, comida miserável. Olha a situação da pessoa quando ela está acostumada à murmuração. Verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Serpentes venenosas adentraram o acampamento e morderam as pessoas. Naqueles desertos, um detalhe interessante, naquele deserto serpentes venenosas eram muito comuns. Ou seja, não ter narração de episódios de picadas de serpente nas pessoas, de certa forma subtende-se um cuidado especial de Deus sobre o seu povo na peregrinação no deserto, que não os deixou ser picado pelas serpentes venenosas. Agora, por causa da murmuração e do pecado tão grave de chamar o maná, o pão especial, milagre de Deus, provisão do Senhor para o seu povo, chamar de comida miserável, agora Deus, na sua indignação, manda serpentes venenosas para picar aquele povo. Verso 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Ainda bem que o povo reconheceu, nós não precisamos esperar
ser picados pelas serpentes para reconhecermos os nossos pecados. Eles confessaram os seus pecados. E Moisés, fazendo o papel de Cristo, intermediário entre Deus e nós, ora ao Senhor a favor do povo, apesar daquele povo ter falado contra a própria liderança do Moisés. Verso 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Fazer uma imagem de uma serpente, nós vamos ver que ela era de bronze, colocá-la numa estaca, e aí Jesus vai dizer lá em João capítulo 3 que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também seria levantado na cruz. Ou seja, essa serpente representava, é mais uma figura de Cristo. Os meus irmãos da Igreja Batista Redenção têm me ouvido dizer repetidas vezes que a Bíblia é a palavra, ela fala de Cristo. A personagem central da Bíblia é Cristo. E essa leitura eu faço questão de ir destacando essas figuras de Cristo que estão na Bíblia toda, desde o início. Cada carneiro, cada cordeiro sacrificado representava Cristo. Cada coisa, cada oferta do povo representava Cristo. E agora a serpente representa Cristo. E a serpente de bronze, que foi construída por Moisés, feita por Moisés e colocada na estaca lá no meio do acampamento. E aí quem olhava para aquela serpente, não é que a serpente tinha poder em si mesma, era a fé no que Deus havia dito que levava o povo à cura do veneno das serpentes. Como olhar para Cristo na cruz pelos olhos da fé, crendo na sua palavra, nós somos curados do veneno do pecado. O diabo é retratado como uma serpente. Lá em Apocalipse 12, ele é chamado de antiga serpente, que se chama diabo e Satanás. E só Cristo crucificado pode nos livrar do veneno mortal chamado pecado, que mata o ser humano como um todo, inclusive espiritualmente. Verso 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. E aí a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que todo que olha para Cristo pela fé vive, tem os seus pecados perdoados. Olha para o Cristo crucificado, Jesus. Temos os nossos pecados perdoados. Verso 10. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Você vê que o episódio das serpentes foi rapidamente resumido e agora o povo continua na viagem. Verso 11. Depois partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto da fronte de Moabe, ao leste. Aqui tem muitos nomes desses daquela época que não se consegue identificar o local hoje. Provavelmente o nome mudou com o passar dos séculos e não é possível identificar. Mas muitos é possível identificar, ainda hoje. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu, que é onde viviam os filisteus, se eu não estou enganado. O Arnon é a fronteira de Moabe, eu estou falando do território dos amorreus, que eram onde viviam os filisteus. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Olha a menção a um livro antigo que não se tem mais. Veebe em Sufá e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. Então essa localização que ele menciona aqui era algo que já tinha coisa, inclusive está em formato poético. Não sei se você está acompanhando a sua Bíblia impressa, mas você vê que a escrita segunda metade do versículo 14 e o versículo 15 tem outra distribuição nas linhas das palavras aí, porque isso constituía uma poesia. Livros de poesias falavam daqueles lugares onde os israelitas agora se encontravam.
Versículo 16. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água ao poço, cante a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Você vê ele fazendo menção daquela ocasião em que Deus providenciou água por meio de Moisés, e aqui entra a história de um poço que lá na narrativa anterior não apareceu. A água saiu da rocha, mas se formou um poço lá. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Então aqui, nesse capítulo, Moisés vai registrando os lugares onde os israelitas iam passando, viajando e acampando e passando por cada um destes lugares, tudo peregrinando pelo deserto, mas se encaminhando para a terra prometida. Versículo 21. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixe-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Então agora, assim como fizeram com o povo de Edom, mandam uma embaixada para falar com o rei dos amorreus, que era o Seom, pedindo para passar pela terra deles. Não era propósito do povo de Israel atacar o reino de Seom, dos amorreus. Verso 23. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Ele nem mandou só um aviso, ele já atacou Israel. Nem esperou. E aí isso aqui é interessante, porque esse povo também era terra que posteriormente os israelitas deveriam conquistar, como terra prometida. E aí, como Israel demonstrou só o desejo de passar pela terra, diríamos que foi até meio que providencial o rei Seom juntar o seu exército e atacar Israel. E aí Israel vai vencer essa batalha aqui e vai destruir um reino, um povo que era condenado à destruição realmente. Verso 24. Porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazá estava na fronteira dos Amonitas. Lá na frente, os Amonitas vão reclamar essa terra como justificativa para uma guerra contra Israel. Você vê, olha aqui, ó. Você vê que aqueles conflitos de Israel lá hoje, com palestinos e outros lá, não é novidade nenhuma. Está aqui, ó. Milênio antes de Cristo. Isso aqui está acontecendo. Versículo... conflito de guerra, com os povos lá da região. Versículo 25. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, incluindo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. Então eles tomaram a capital do reino aí, do Seom. Versículo 27. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu o ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiros de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos, Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medebe. Esse texto que eu li, do versículo 27 até o versículo 30, está em formato poético também. E é o que Moisés está registrando
Ele diz no verso 27, é por isso que os poetas dizem. A narração da história do domínio de Seom e dos amorreus sobre os moabitas. E aí se assenhorearam daquela terra, e agora os israelitas vencem os amorreus, Seom e o seu reino, e tomam aquelas terras para si. Assim Israel habitou na terra dos amorreus, e aí nós vamos ver que essa terra é o que ficava do lado do nascente, do lado leste do Jordão, do Rio Jordão. A terra prometida de 100%, vamos dizer assim, era ao lado leste, lado oeste, lado poente, que ia na direção do mar. Mas aqui Deus já está dando para o povo. Inclusive vai ficar 2,5 tribos morando nessa terra aqui, que fica do lado do nascente do Rio Jordão. Versículo 32. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Jazar, provavelmente uma importante cidade aqui que merece destaque nessa conquista. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mais um exército se levanta, aproveitando aí o calor da guerra, contra Seom, rei dos amorreus. Agora é o Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, agora vai enfrentar os israelitas. Verso 34. Mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Deus dá uma garantia a Moisés de que os israelitas seriam vitoriosos nessa batalha. Então eles os derrotaram bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra. Deus já está mostrando para os israelitas que Deus está com eles e é poderoso para garantir-lhes, para cumprir aquilo que prometeu de que eles conquistariam a terra prometida. Maravilhoso isso aqui. Então, aqui está na fronteira da terra prometida, o limite, vamos dizer assim, seria o Rio Jordão. Houve essa conquista dessa terra lá de cá. 2,5 tribos ficaram habitando nessa terra. Nós vamos ver o desenrolar dessa história na continuidade da leitura. E as outras tribos ocuparam o lado do poente, do outro lado do Rio Jordão. E a gente vai ver a travessia do Rio Jordão, todo aquele milagre que vai acontecer lá na frente, na continuidade da leitura. Com isso, Deus estava mostrando que Deus é quem daria ao seu povo a vitória. Deus é que cumpriria a promessa que fez ao povo de que lhe daria aquela terra. Reinos fortes se sentiram ameaçados com a aproximação daquele povo. Inicialmente Israel não queria lutar, pediu para atravessar pela cidade real. Deus mandou, quando Edom recusou-se a deixar o povo de Israel passar, Deus mandou que o povo de Israel se desviasse de Edom, porque Edom é descendente de Abraão, parente sanguíneo dos israelitas, mas já com os amorreus a coisa era um pouco diferente. Tem origem lá no começo, na época de Noé, ramos familiares por lá, mas não era o mesmo laço sanguíneo que tinha com Edom. Agora é que Deus não manda poupar, pelo contrário, é para enfrentar e matar aquele povo e tomar as suas terras, e eles assim o fazem e são vitoriosos na batalha, obedecendo a Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, dê um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de irmãos da igreja. Se puder, compartilhe em outras redes sociais como Facebook, X e outras aí que você possa fazer isso, para que esse vídeo ganhe alcance. Comente aí nos vídeos, isso também ajuda o vídeo a ganhar repercussão. Comente o que você achou dessa leitura. Se houve alguma coisa que eu não destaquei, que você queira destacar. Se você concorda ou discorda do que eu falei, pode falar. Não vamos ficar inimigos por causa disso. Mesmo que haja que você não concorde. Estamos aqui para aprender juntos. Beleza? E
Se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever se gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando as leituras dos próximos capítulos da Palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescenta. Muito obrigado pela noite de paz e descanso tranquilo. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, por acordar com saúde. Obrigado pela sua palavra e por poder começar um novo dia, por esse meio de comunicação, compartilhando a palavra, alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. O seu povo tenha coração sensível para perceber essas manifestações da sua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, derramando amor, alegria, paz, paciência, todos os frutos do Espírito Santo estejam presentes no meio dos lares. Que cada lar seja um templo onde Jesus seja servido, adorado em espírito e em verdade. Onde os frutos do seu Espírito estejam presentes, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estabelecendo harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, dando sabedoria aos pais, para inculcar os princípios do seu reino no coração dos filhos. Ó Deus maravilhoso, opera maravilhosamente sobre os que estão enfermos, faça milagres, cura do espírito, da alma e do corpo que esteja enfermo em nome de Jesus. Se vai usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, as internações, seja feita a sua vontade. Mas nós cremos na sua palavra que diz que o Senhor, no final das contas, é quem cura todas as nossas doenças. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Se alguém está desempregado, abre portas de trabalho para quem está desempregado. Se alguém está endividado, dê soluções financeiras, ó Deus, para quem está endividado, para que saia dessa situação. Dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado para a provisão de cada família, para que o seu povo viva em liberdade, para que o seu povo viva em generosidade e participe do sustento do seu reino, da expansão da sua obra, sustento da obra missionária realizada no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe nossos pecados e sare a nossa terra. Aviva os pastores, evangelistas, missionários, líderes em geral da sua igreja. Aviva a sua obra no meio dos anos. Ó Deus, move o seu povo para proclamar o evangelho de Cristo, para que mais vidas se rendam ao Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor, no seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai e o privilégio de fazer parte da sua família e podermos adentrar ao Santo dos Santos, a sua presença pelo novo e vivo caminho. Ó Deus maravilhoso, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na vida do seu povo, por onde nós formos nesse dia. Que a bênção do Senhor sobre nós seja levada por cada um de nós para as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Sejam alcançados com a sua bênção, com a sua graça e com a sua paz. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Grande abraço a todos.